Boa noite, pessoal. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. Sou muito grato a Deus por mais uma vez estamos aqui falando do seu amor. Eu quero ler junto com os irmãos em Apocalipse, também conhecido como livro da Revelação. Apocalipse, eu vou ler o capítulo 9. O capítulo 9 vai falar do primeiro em diante, vai falar da quinta trombeta. Veja bem, quando o anjo tocar a quinta trombeta, o anjo toca e cai uma estrela do céu sobre a terra. E o impacto dessa estrela abre-se um poço no chão. Abre-se um poço no chão e desse poço sai fumaças, como fumaça de uma grande fornalha. Veja bem, abre-se o poço do impacto da estrela e da fumaça sai gafanhotos. Os gafanhotos saem na fumaça. A estrela cai no céu, cai do céu, no chão, abre-se um poço e deste poço sai uma fumaça como fumaça de uma grande fornalha. E dessa fumaça sairão gafanhotos sobre a terra. Mas por nossa experiência, os gafanhotos, quando eles vêm sobre a terra, eles vão atacar a roça. Eles vão atacar a mato. É isso que a natureza deles vão fazer, isso, atacar a roça. Eles vão atacar a plantação. Mas só esses gafanhotos que virão sobre a terra é uma prova de Deus para dar uma oportunidade. Vamos supor que as últimas oportunidades que Deus vai dar para o homem, para aqueles que ainda não têm um compromisso com Ele, que ainda não é salvo. Ainda Deus luta com o ser humano. Então esses gafanhotos que vêm sobre a terra, eles irão atormentar o homem durante 5 meses. Irão atormentar o homem durante 5 meses. E o tormento desses gafanhotos serão como o escorpião, serão comparados ao escorpião quando fere o homem. Então, quando o escorpião fere o homem, tem uma reação. Eu, pelo menos, nunca fui ferido pelo escorpião. Mas existe uma reação. Existe febre, uma dor de cabeça, uma dor no corpo. Existe uma reação quando o escorpião fere o homem. Então, o tormento desses gafanhotos serão como o escorpião fere o homem. Esses gafanhotos, eles irão atormentar o homem durante 5 meses, mas só que a Bíblia fala, mas somente os homens que não têm o sinal de Deus. Quer dizer, assim como o sinal daquele que teme a Deus vive sua palavra, o sinal que está cravado no homem é a obediência. O sinal de Deus na vida do homem é aquele que vive a palavra, que vive o evangelho, que cumpre a palavra de Deus. Ele tem um sinal de Deus. E esses gafanhotos irão passar por ele, esses homens, e não ferirá esses homens, porque eles têm o sinal de Deus. O sinal do inimigo, do mal, é a desobediência. E o sinal de quem teme a Deus é a obediência à sua palavra. Então esses gafanhotos irão atormentar o homem durante 5 meses. Eles não mexerão naqueles que têm o sinal de Deus, que é a obediência à sua palavra. O que acontece? Esses gafanhotos irão andar sobre a terra. Mas só que eles não são programados para matar o homem, mas sim para atormentar. O tormento vai ser tão grande que os homens procurarão a morte e a morte não fugirá deles. A morte já está presa. Então eles vão ter que passar por esse tormento. Esse tormento vai ser tão grande que eles vão procurar a morte, eles não vão encontrar a morte. Eles vão ter que passar por essa prova. E para você não passar por essa prova, é só obedecer a Deus, obedecer sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o capítulo 7, ele vai falar o aspecto desses gafanhotos. O capítulo 7 fala o seguinte: e o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos aparelhados para a guerra. Você já imagina como os cavalos que vão para a guerra, os homens usam os cavalos para ir para a guerra, você já imagina. São cheios de coroaça, cheios de ferro,
que eles são preparados para ir para a guerra. Você já imagina como é a situação. Então eles são semelhantes a isso, a cavalos aparelhados. O aspecto desses homens, desses gafanhotos, era semelhante a cavalos aparelhados para a guerra. Eles são semelhantes a cavalos aparelhados para a guerra, você já imagina, né? E sobre a sua cabeça havia umas como coroas, semelhantes de ouro. Quer dizer, são coroas que estarão sobre a cabeça deles, semelhante a ouro. E o seu rosto era como o rosto de homem. Aí você vai montar como serão esses gafanhotos. Serão cavalos como parados para a guerra, e em cima da sua cabeça terão coroas como coroa de ouro, e o seu rosto, ó, havia um semelhante a de ouro. O seu rosto era como o rosto de homem, o rosto dele será como o rosto de homem. Isso, dessa cabeça é um coroa, rosto com o rosto de homem, e tinha na cabelos como cabelo de mulher, rosto como o rosto de homem, cabelos como o cabelo de mulher. E os seus dentes eram como o dente de leão. E tinha coroaça. Quer dizer, o couro dele era coroaça. Vamos supor, o couro dele era resistente para a guerra. Eles são preparados para a guerra. Se o homem quiser atacar esses gafanhotos, eles não conseguiriam destruir esses gafanhotos, porque eles terão coroaça como coroaça de ferro. O couro dele serão resistentes para armas humanas. E tinham cabelos como cabelo de mulher, e os seus dentes como dente de leão. Ó, dente de leão. E tinham coroaça, couro resistente para a guerra, como coroaça de ferro. Ó, coroaça como coroaça de ferro. E o seu ruído das suas asas era como ruído de carros quando muitos cavalos correm ao combate. Veja bem, a batida das suas asas serão como quando está na guerra, cavalo e carroça correndo ao mesmo tempo. Muita carroça e muito cavalo correndo ao mesmo tempo. Você já imagina como é o barulho, como é a zoada. Então esses gafanhotos, quando a batida das asas deles será semelhante a isso. Vamos supor, você está aqui. De longe você vai ver o barulho. Você vai ver aquela zoada. Assim como a guerra está longe. Mas quando você está atento, você vê o barulho das carroças, dos cavalos. Você vê o barulho imenso vindo em direção para a guerra. Então, a batida das asas desses gafanhotos serão semelhante a isso. Você vai poder, de longe, você vai ver o barulho das asas dele. Ruído de cavalos, quando muitos cavalos correm para a guerra, para o combate. E tinham caudas, semente a cauda de escorpião. Ó, a cauda deles, desses gafanhotos, serão como cauda de escorpião. Ó, cauda como cauda de escorpião. E grilhões na cauda. E o seu poder era para definir, danificar os homens por 5 meses. Ó, eles irão danificar os homens durante 5 meses. E tinham sobre si reis e anjos do abismo. Em hebreu era o seu nome Polion e Abaddon. Em grego, Abaddon. O que acontece? Esses gafanhotos irão atormentar o homem durante 5 meses. Mas para Deus é tão bom que sempre Ele quer nos livrar. Como no nosso dia de hoje, Deus quer nos livrar de tudo, todo mal. Deus nos livra de todo mal, se nós obedecemos a sua palavra. E aqui no Apocalipse, que é o último livro, a última chance que o homem vai ter para ir ao céu, Deus ainda continua abençoando o homem e livrando o homem. O que acontece? Se nós obedecemos essa palavra, como diz aqui, a palavra do Senhor, que nós obedecemos a palavra, esses gafanhotos
irão passar sobre a terra e eles não